Vamos lá, senhoras e senhores, eu sou o Mário, sobre a aula do Jornal Segurito, em mais uma edição do SST, o canal. E hoje vamos falar sobre o relatório técnico exigido lá na NHO 11, a norma de iluminamento. Então, vamos lá. A NHO 11, o título dela é Avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos do trabalho, ok? Então vocês sabem que a NBR 5413 já morreu faz tempo e agora a gente tem que utilizar, segundo a NR17, a NH 11. E o tópico 8 da NH 11 é sobre o relatório técnico. Então ele tem uma estrutura. Tem que perguntar para mim, Mário, eu coloco no PPRA, eu coloco no PGR. Na verdade, se você fizer esse relatório técnico, não interessa muito, ele vai estar. O que interessa é que tenha esse levantamento realizado nesses moldes. E o que a NH 11 pede para esse molde do relatório técnico? Primeiro, que ele tenha uma introdução composta por objetivo trabalho, justificativa e datas ou períodos em que foram realizadas as avaliações, né? Então é como qualquer documento, né? Quando você faz um PPRA, você faz aquela introduçãozinha, coloca lá, identifica a empresa, coloca, nesse caso aqui, o período que você fez a avaliação. Então, eu fiz de março a maio, de maio a julho. Então, o período que foi feito essa avaliação. Tá? Essa parte inicial é bem simples. O segundo passo seria indicar o instrumental e acessórios utilizados e registro do certificado de calibração. Então você vai descrever o equipamento que você utilizou, na marca, o modelo e tudo mais. Vai colocar algum acessório, por exemplo, você usou um tripé, então você vai indicar lá que utilizou tripé, coisa e tal. E também o certificado de calibração do equipamento. Essa parte também eu acho relativamente simples. Na sequência, critérios e procedimentos de avaliação adotados. Os procedimentos que você adota, geralmente vai ser tudo da NH 11 mesmo, tá? Mas nem sempre. Então, por exemplo, quando você vai fazer o cálculo da iluminação média, se a gente for pegar os anexos da NH 11, ela tem lá formas quadradas ou retangulares de ambiente. Mas digamos que você está num ambiente circular. É possível? É. Vai estar exatamente descrito como fazer esse levantamento na própria NH 11? Não. Você vai ter que fazer uma adequação. Você vai ter que indicar o que você fez, qual foi o ajuste que você considerou, o que você complementou. Então, entra aí nessa parte. Tá. Descrição dos ambientes de trabalho, das atividades e das tarefas realizadas, do sistema de iluminação, dos tipos de luminárias, das lâmpadas e suas características. Essa talvez não seja a parte mais difícil, mas eu acredito que seja a parte mais trabalhosa. Vai dar trabalho, porque você tem que descrever o ambiente. Descrição do ambiente já tem lá no PPRA, no LTCAT, isso já deveria ter. Então essa não é tão difícil assim. O problema é a parte do sistema de iluminação e do tipo de luminária. Talvez nem a tua manutenção saiba a lâmpada que está no determinado ambiente. Tá? Porque o compras comprou, colocou lá e ele não tá essa especificação separada. Olha, setor tal, tem tais lâmpadas, e às vezes o pé direito é bem alto, né? E aí fica difícil, vou ter que subir com escada lá para ver. Então não é tão simples assim conseguir a informação. A ideia em si é fácil, tá? Eu tenho que escrever o que está escrito ali, tá? Qual é aquela luminária, qual é aquele tipo de lâmpada. Isso é simples. O problema é, eu tenho com facilidade o acesso, eu tenho isso aí em algum lugar? Geralmente não. Então é bem trabalhoso. O item seguinte é dados obtidos, parâmetros quantitativos e qualitativos. Então o que a gente vai fazer? A gente fez a avaliação lá com o luxímetro e comparou com a tabela. Esses valores que eu obtive, eu vou jogar onde? Aqui, dados quantitativos. Mas a norma, ela também estabelece uma avaliação qualitativa. Então olha lá, vou pegar aqui um trechinho. Ó. A avaliação preliminar consiste na verificação de aspectos como ofuscamento, cintilação, efeito estroboscópico, direcionalidade, sombras excessivas, aparência de cor e contraste. No anexo da norma vai ter detalhado, mas por exemplo, ofuscamento. Tem uma luminária aqui, aí está jogando forte a luz no meu rosto e aquilo está me incomodando. Ofuscamento, vou avaliar a situação. A sombra, também você está fazendo sombra no serviço. Ou cintilação, a luminária está lá oscilando e aquilo incomoda o trabalhador. Então percebe que essa avaliação é qualitativa. Você não vai ter um equipamento para verificar esse ofuscamento. Você vai avaliar fazendo uma inspeção no local de trabalho. Então a parte qualitativa e a parte quantitativa tem que fazer parte desse seu relatório.
Em relação à parte quantitativa, eu dou um complementar daqui a pouquinho, mas bora acabar aqui logo com o relatório. Aí eu tenho no final interpretação dos resultados, ou seja, se é um problema ou não aquele pós-trabalho, e por fim, informações complementares. Então, digamos que naquele setor, por uma questão técnica, você não pode utilizar a iluminação conforme está estabelecido na NH11. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que acontecia exatamente isso, tá? Na época era em relação à NBR 5413. Mas eu não poderia, tecnicamente, utilizar uma iluminação muito elevada em função do processo, ok? Então eu teria que explicar isso tecnicamente o que estava acontecendo, ou naquele setor eu tenho trabalhadores com maior deficiência visual e eu vou ter que talvez aumentar ou diminuir a iluminação, dependendo da situação. Então esse tipo de coisa. Tá. Mas eu falei da parte quantitativa, que a gente tem que tomar cuidado. Tem vários critérios dessa parte agora, que aí o pessoal fala, mas essa NHO fica um pouco difícil. Não, te acalma lá. Primeira coisa que você tem que fazer, né? Você vai fazer a avaliação da iluminação no posto de trabalho e comparar com o quadro 1, onde vai ter a iluminância mínima. Então você tem um valor lá, por exemplo, pegou lá 500 lux e lá na tabela do quadro 1 está 400, está acima, ok, tranquilo. Só que esse é um critério. O primeiro critério é esse. Eu vou no posto de trabalho e comparo com o quadro 1. Só que eu tenho um segundo critério. Qual é o segundo critério? A iluminância medida ponto a ponto, ou seja, das atividades que eu medi, na área da tarefa não deve ser inferior a 70% da iluminância média determinada conforme o anexo 1. Então o que é isso? Você está avaliando aquele posto de trabalho e deu, no nosso exemplo, 500 lux, eu acho, né? E no quadro 1 estava 400, está atendendo. Só que eu tenho que também fazer a avaliação da iluminância média. Então um ambiente, imagina que é um ambiente aqui grande e eu fiz a iluminância média. E essa iluminância média, com base nos anexos da própria NH11, na hora que eu fiz essa avaliação, deu 1000 lux. 70% de 1000 dá quanto? 700 lux, né? Percebe que eu disse que o posto de trabalho estava 500 e o quadro 1 estava dando 400. Tá acima, então tá tranquilo. Só que ele tem que atender o quadro 1 e tem que atender também a 70% da iluminância média. Nesse exemplo, ele não está atendendo 70%. Então eu teria que melhorar esse posto de trabalho porque ele tem que atender esses dois parâmetros. Mas não são só esses dois. Terceiro, ainda no quadro 1, é recomendada a utilização de lâmpadas com índice geral de reprodução de cor, IRC, inferior a 80 em locais onde as pessoas trabalham por longos períodos. Então, se eu tenho, por exemplo, uma situação onde eu vou ficar lá muito tempo, eu tenho que ter pelo menos 80 lá de IRC. Essa informação do IRC vai estar, geralmente, no manual da lâmpada e tudo mais. Você consegue geralmente com o fabricante. Existe equipamento que faz isso, mas são equipamentos mais específicos. Quarto tópico que você vai ter que também lembrar se está atendendo. Em áreas nas quais são realizadas tarefas de forma contínua, a iluminância não pode ser inferior a 200 lux. Então imagina o seguinte, você tem lá uma circulação e digamos que é 100 lux, o que deveria estar de acordo com o quadro 1. Só que tem um trabalhador que fica lá nessa área de forma contínua. Apesar do quadro 1 estar dizendo 100, nesse caso, eu vou ter que ter no mínimo 200. Tá? Então já tem 4 critérios a serem seguidos. Né? Ainda tem mais. Em situações nas quais existir o uso de iluminação suplementar, deve ser verificada a iluminância nas áreas de entorno imediato. Então vou pegar aqui um exemplo. Pensei nisso agora, mas vai funcionar. Então aqui eu tenho uma luminária, né? Então eu estou trabalhando aqui com esse abajurzinho, aqui nessa área. Só que aqui nessa área específica tem uma maior iluminação. O entorno imediato não pode estar com uma diferença muito grande. Então tem uma tabela. Então, por exemplo, aqui onde eu estou trabalhando, eu medi, está dando 750. O entorno tem que ter pelo menos 500. Outro exemplo, aqui embaixo da luminária está dando 500. O entorno tem que dar pelo menos 300. Então tem uma tabela 1 que também vai ter esse valor, tá? Ainda não acabou, ainda tem mais itens que eu tenho que considerar. A razão entre o maior valor de iluminância medido na área da tarefa, eu já vou explicar, e a iluminância média daquele ambiente, determinada conforme o anexo 1, não deve ser superior a 5:1. Então, olha lá. Eu não vou ter que medir cada posto, cada atividade, cada situação daquele ambiente. Então, tem uma mesa aqui, por exemplo, para ficar mais fácil de entender. Eu tenho uma mesa aqui. Medi, o trabalhador está lá, e eu medi naquela mesa. Tá? 500 lux. Fora isso, eu tenho que fazer a iluminância média, que no nosso exemplo era 1000 lux.
tá? Com essa proporção de 1000 para 500, 2 para 1, né? Então tá tranquilo. Ele está dizendo que eu não posso ter uma diferença superior a 5 para 1. Então, se tiver uma diferença superior a 5 para 1, já está em ruim. Exceto nos casos, ó, quando a iluminância da tarefa for superior a 2.500, essa relação não se aplica. E deve ser avaliada caso a caso, considerando os riscos devido a contraste excessivo. Então, a NH11 ela é bem mais complexa do que a NBR 5413, mas dá para trabalhar, tá? E se você ainda está usando a NBR 5413, já está atrasado pra caramba. Você já deveria ter começado a trabalhar com essa NH11. Então, já pega essa estrutura desse relatório técnico que está lá transcrito na NH11, tenta dar uma estudada e qualquer coisa, coloca aí embaixo. Então, espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, curte, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? Coloca aí embaixo nos comentários, como já falei, ou manda e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWM. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SST é o canal.